Olá, meninas e meninos. Nós vamos para a terceira parte do nosso estudo e estamos na página 195 do livro 3, módulo 3, roteiro 8, a parábola do rico e de Lázaro. Então, na 195, o segundo trecho da parábola nos diz o seguinte: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E, no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro, no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Está em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 21. Aqui tem várias coisas para falarmos. Primeiro vamos interpretar algumas palavras, né? O seio de Abraão é como os hebreus usavam a expressão do ir para o céu, né? É mais ou menos isso que os católicos usam. Então, ou para o plano espiritual superior. Então, ir para o seio de Abraão. No Hades, a expressão refere-se a inferno, né? Então, na mitologia grega, Hades é quem cuidava lá do inferno. Então, no Hades está se referindo aos tormentos do inferno, se fosse na teologia católica aí. E depois, mais para o final, esse abismo. Que abismo é esse que a parábola se refere? Então, Lázaro está aqui com Abraão e o rico está do outro lado, e Abraão fala: olha, não dá para Lázaro ir para a sua condição e nem para você vir para a condição de Lázaro. Isso é claro, não é no sentido de ajudar. O que a parábola nos remete a pensar: Lázaro não vai regredir, ele não vai mais para a sua posição. E você, da sua posição, tem um longo caminho até chegar aqui. Então o abismo é o abismo da distância de progresso espiritual entre os dois. Óbvio que não no sentido de que, olha, você está num local que não é possível chegar ajuda. Isso a gente sabe que não existe local no universo que Deus não possa ajudar-nos. Mas o abismo aqui se refere à distância espiritual. Aqui na página 195, logo abaixo do trecho que eu li, está escrito assim: ó, vem a morte e a ambos arrebata, porque a morte é inexorável, o corpo para o túmulo, a alma para o juízo. Então, essa é a situação, né? A gente brinca às vezes na aula: será que é hoje que nós vamos ser chamados ao mundo espiritual? E se for, o que levamos na bagagem? O carro novo que nós compramos essa semana, ou o celular que nós trocamos, ou todos os títulos universitários que nós adquirimos? Provavelmente, né, se formos chamados e valorizamos muito essas coisas, teremos dificuldades ao chegarmos ao mundo espiritual. Porque essas coisas, onde está o nosso coração, lá nós estamos, né? Se os nossos corações estão apegados às coisas materiais, nós estaremos apegados a elas mesmo depois do desencarne. Então aqui é um primeiro trecho. Virando para a página 196, gostaria de, no segundo parágrafo, ele fala assim: o rico, por sua vez, falhou na prova, né? E aí depois vem explicar o abismo que eu comentei com vocês. Mas, por outro lado, é interessante a gente pensar que ele já reconhecia, ele já via que o Lázaro estava numa situação melhor, que ele havia... Ali a gente não vê nesse trecho da passagem nenhum tipo de revolta. Ele está conformado, entre aspas, com a situação, pedindo ajuda,
o que já é um bom indício, o que já é um bom sinal, não é? Porque o orgulho já começa a derreter, né, ali na situação de sofrimento que ele estava. E às vezes, só o sofrimento, né, se nós não vamos pelo amor, acabamos necessitando da dor. Antes de ler o terceiro e último trecho aqui da parábola, tem na página 197, lá no primeiro parágrafo, o seguinte trecho: ele não só reconheceu as dificuldades em que se encontrava, como soube curvar a cabeça e pedir auxílio. Às vezes nós temos essa dificuldade. Eu costumo brincar quando estou falando para dirigentes espíritas da dificuldade que nós, dirigentes espíritas, palestrantes, médiuns, passistas, temos para pedir ajuda às vezes. Quem disse que nós, porque somos trabalhadores, não precisamos dessa ajuda? E quando nós nos colocamos na condição de quem só ensina, na condição de quem só ajuda, isso acaba atrapalhando o nosso progresso. Nós cristalizamos num papel. Todos os dias, sem exceção, nós podemos ajudar e nós precisamos ser ajudados. Não é? Ter essa consciência é muito importante para que a gente não cristalize em um papel. Eu vou ler o terceiro e último trecho da parábola, que está na página 197. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Lucas, do versículo 22 ao 31. Nós vamos pensar aqui, por que ele fala de Moisés e dos profetas? É sinônimo de espírito superior, né? Jesus não ia usar a expressão a espiritualidade superior, ele estava usando o que o povo hebreu entenderia. Para eles, quem eram os superiores, né, moralmente, os enviados de Deus? Moisés, os profetas. Então Abraão disse para o rico, quando ele fala: deixa o Lázaro ir lá avisar meus irmãos, para que eles não cometam os mesmos erros que eu e não venham para essa região de sofrimento. E Abraão então responde: mas vocês estão cansados de ser avisados? Abraão não avisou? Moisés não avisou? Os profetas todos ao longo dos séculos não avisaram? Poderíamos agora acrescentar: Jesus não avisou? A doutrina espírita não nos avisou? É um pouco engraçado e egoísta, né? Quando a gente tem que analisar o orgulho e o egoísmo, e também, fruto do nosso orgulho, que a gente peça sinais particulares. A gente quer que o universo, né, pare e dê atenção exclusiva para nós. Nosso egocentrismo às vezes é tão grande que a gente quer sinal. Mas ora, os sinais estão aí. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa? Está cheio de sinal lá. Tem o Livro dos Espíritos na sua casa? Está cheio de sinal lá. Então os sinais estão à nossa disposição. Eu costumo brincar, né, que se eu pudesse deixar apenas um objeto material de herança para os meus filhos, já há algumas décadas eu tenho essa consciência e espero que ela se mantenha. Eu deixaria o Livro dos Espíritos. Poderia ser o Evangelho também, mas a doutrina espírita, para ser compreendida, é necessário que seja o Livro dos Espíritos. Transformou a minha vida e eu desejo que transforme também das outras pessoas. Nesse sentido, nós precisamos compreender que os Espíritos nos avisaram através da codificação. Não preciso de um guia ou um espírito protetor ficar falando isso o tempo todo.
Aliás, se me permite compartilhar um puxão de orelha que já algumas vezes eu recebi, de vez em quando, dirigindo a reunião, a gente pergunta alguma coisa para de cunho geral, não particular, é claro, mas pergunta alguma coisa para os mentores. E via de regra, eles nos dão puxões de orelha do tipo assim: o irmão já pesquisou na literatura? Tipo assim, vai pesquisar, vai trabalhar, vai estudar, né? Fica querendo tudo de mão beijada. Então, os espíritos superiores estão sempre nos dando sinais. Nós é que estamos desatentos. Para encerrar, então, eu gostaria só de, de falar exatamente nesse sentido, na última página, na 198, do que o Emmanuel fala lá no meio do parágrafo, tem assim: o mundo está repleto de mensagens e emissários há milênios. Pensemos nisso. Um abraço a todos, bom final de semana.